Oi, Rafael. Agora eu fiz, acho que são 11 ou 12 vídeos e cobri basicamente 3 dos temas, dos 6 temas que eu me propus a cobrir. Né? Cobri os textos bases, manuscritos começados, os conteúdos bíblicos cristãos não protestantes, como auxílio ao entendimento, né? Apontando que tem sim textos que não estão no cânon evangélico, mas estão em cânon de outras igrejas cristãs e judaicas, né? E que ajudam a entender, e basicamente nós estamos falando de Antigo Testamento, né? As coisas mais antigas. E agora cobrir a parte do Evangelho, né? As nuances e diferenças de percepção do Evangelho nas diversos, em uma sequência de ramos evangélicos de igrejas, sabendo aí que no mundo protestante a derivação, a diversidade foi ainda maior, tem milhares de derivações, mas que eu imagino que essas são muito bem conhecidas por você na parte do teu estudo muito mais do que eu. Aí eu tenho mais a aprender contigo do que falar. Eu só explorei ali os Amish, que eles são bem diferentes. Então eu cobri esses 3. Agora eu vou entrar na recapitulação da história bíblica. Né? Ou seja, agora vamos para a Bíblia. Né? Agora a Bíblia, especificamente a Bíblia protestante, né? E eu vou em alguns instantes tentar trazer algumas coisas que reforçam a nossa fé confirmada por arqueologia, ciência, história das nações. São todas coisas que passam afora da gente que, se nós acreditamos que a Bíblia é real, você tem que entender como que essa história bíblica ocorreu e combina-se com a história humana, digamos assim, fora da Bíblia. Né? Ou seja, tudo que a gente tem de história escrita, documentada das nações, arqueologia, ciência, né? e documentos históricos das nações, tem que sincronizar, certo? Tem que sincronizar com a Bíblia. Isso sincroniza. Só que às vezes a gente não tem um conhecimento. E quando você sincroniza nisso, não só reforça a tua fé, mas ao mesmo tempo te dá insights que ajudam a enriquecer o entendimento bíblico. Né? Porque agora você está tendo a visão completa daquela situação. Você está na Bíblia, você está tendo a visão só do evento no que tange normalmente a Israel, o povo de Israel. Quando você olha para a história, você acaba vendo, como é que era a percepção do outro lado, né? Do outro lado das nações. Então, a recapitulação da história bíblica, em alguns instantes eu vou tangenciar com enriquecendo a história bíblica com história das nações, mas só para reforçar, tá? Então esse é o nosso tópico agora, que é a recapitulação da história bíblica, antes da gente entrar na história pós-bíblica, né? Digamos assim. Pós-bíblica, tirando o Apocalipse, né? Porque tem um gap entre Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Então a gente vai tentar fechar esse gap como o trabalho final, digamos assim. Mas recapitulando então a história bíblica. Primeiro, eu queria começar o primeiro item, a criação. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Em Gênesis 1, capítulo 1 e 2, normalmente as pessoas não se atentam que tem ali uma frase que deixa espaço de que da criação para a história que vai ser contada na Bíblia, houve alguma coisa que não está sendo informada. Isso você provavelmente deve ter ouvido falar sobre a teoria do gap, né? O gap existente entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1, né? Onde diz lá que, né, no princípio Deus criou o mundo, aí depois fala que as trevas cobriam a face do abismo. Mas Deus criou o mundo em trevas? Né? Trevas cobriam a face do abismo? Tem alguma coisa que aconteceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2? Né? Essa é a teoria do gap, né? Que alguma coisa aconteceu ali. Eu não vou explorar nesse momento isso, mas é um chamado de atenção. Ou seja, a história bíblica tem um espaço ali entre
No princípio Deus criou o mundo e a terra era vazia e trevas cobriam a face do abismo. Ok? O segundo item que eu queria entrar é no Éden, né? Contando a história, você vai para o Éden. O item que eu queria chamar a atenção no Éden, a história de Adão, de Eva, no Éden, é que durante a Bíblia você vai ter uma informação adicional sobre o Éden, que normalmente as pessoas não percebem, não vinculam, que é quem o querubim, o guardião querubim, se rebelou. A gente vê na história de Eva que no final Deus botou o querubim para guardar o Éden. E se você for lá em Ezequiel, no capítulo 28, especificamente no versículo 13, é importante ler o capítulo 28 inteiro, mas no versículo 13, você vai achar lá que o príncipe de Tiro era querubim guardião do Éden e se rebelou. Tá? Então é julgamento contra o príncipe de Tiro. Lembrando que Tiro é uma cidade no Líbano, atual Líbano, e que o príncipe de Tiro era um querubim, guardião do Éden. Está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Então, incomum a gente lembrar, mas faz parte da história bíblica. Um abraço.